Imagine você analisando relatórios para a criação de estratégias nas redes sociais e sites por longas horas. Mas a boa notícia é que uma revolução está em curso na forma de coletar, reunir e interpretar dados. Com precisão cirúrgica e celeridade de processamento espantosa, a ciência de dados, ou Data Science, é cada vez mais procurada em todo o planeta por empresas e pessoas interessadas em decifrar os comportamentos dos usuários e gerar novas estratégias a partir desses dados. Mas afinal, o que é Data Science, ou ciência de dados? Ela pode ser definida como o conjunto de técnicas, teorias, análises, parâmetros de observação, algoritmos e princípios que dão suporte ao trabalho com dados. Já pensou em ter o resultado de uma campanha de marketing de uma pessoa pública com vários apontamentos para melhorar sua posição e relevância nas redes? Com a ciência de dados, é possível agrupar dados dispersos a fim de oferecer subsídios que agreguem valor para a sua imagem. Por exemplo, por meio de uma campanha de marketing, você pode analisar qual é o seu principal público e quais são os posicionamentos ou modelos de postagens que fizeram mais sucesso que devem ser explorados. No caso político, dados obtidos por essas ferramentas podem te ajudar a tomar decisões importantes em votações ou em estratégias de campanha. Agora que você já sabe o que é Data Science, é bom saber também o que significa Business Intelligence, ou inteligência de negócios, o famoso BI. O conceito envolve a transformação de dados brutos em informações importantes e estratégias para uma empresa. Como o ritmo de produção de dados nas corporações tem crescido, é importante contar com uma ferramenta que consiga unir, processar e extrair conteúdos úteis daquilo que foi coletado. O sistema de Business Intelligence é de grande valia para a pessoa ou para a marca que o utiliza como ferramenta visando aumentar o poder dos dados de seu público, pois o BI coleta, organiza e analisa essas informações e as entrega de forma otimizada para os tomadores de decisão. Hoje em dia fala-se muito sobre KPIs, os famosos indicadores de desempenho. No entanto, ainda se fala pouco sobre o papel estratégico deles. Os KPIs, também conhecidos como indicadores-chave de desempenho, podem ser definidos como uma ferramenta de gestão para ajudar a ter uma visão melhor e mais detalhada do desempenho de ações. Nesse sentido, os KPIs são métricas altamente relevantes e estratégicas que podem ser de grande importância para a gestão de sua imagem se aplicadas e acompanhadas corretamente. Por meio dos KPIs, você conseguirá extrair dados valiosos e úteis para a gestão de sua atuação e das suas redes. Diante de uma visão mais detalhada, será possível tomar decisões certas, comparar informações com maior clareza e desenhar estratégias e tarefas muito mais eficazes. Mas você pode estar se perguntando agora, qual a importância dos dados para a tomada de decisão? Primeiramente, para ter uma visão ampla do seu público-alvo. Segundo, para ter seguidores mais satisfeitos por meio da análise de dados em tempo real. Além disso, com os dados, é possível reconhecer quais são as preferências dos seguidores e quais são os problemas existentes na comunicação com você que impossibilitam a divulgação dos dados. Outro ponto importante é para ter processos mais ágeis. Isso porque os sistemas para a gestão de dados em tempo real disseminam a informação de maneira compactada, viabilizando sua análise imediata. Esse procedimento diminui a necessidade de grandes relatórios para analisar os dados, visto que eles já chegam prontos. Por fim, um outro benefício é o de reduzir falhas. Com os dados em tempo real, é possível ter um panorama ou uma imagem mais clara e precisa sobre a situação das operações, o que influencia de forma considerável na tomada de decisões estratégicas. Com isso, o processo flui e os resultados tendem a melhorar. Certo, mas na prática mesmo, o que essas ferramentas e tecnologias podem te ajudar?
Elas podem ser um importante instrumento de gestão ao organizar os dados da sua cidade, como saúde, educação, segurança pública. Realizar previsões, segmentar de acordo com demandas, nível de escolaridade ou segmentar de acordo com as demandas da saúde, por exemplo. Também é possível identificar, por meio das informações que essa tecnologia organiza, as principais demandas dos moradores de determinada região para te ajudar a tomar decisões e criar estratégias com esses dados. Outra aplicação possível é a fiscalização dos recursos da saúde, com o monitoramento, por exemplo, de vacinas e medicamentos. Um excelente case de sucesso é o Mayor's Office of Data Analytics, MODA, de Nova York, nos Estados Unidos, que se tornou um exemplo mundial de utilização de ciência de dados na gestão pública. De acordo com informações do site, o MODA aplica o pensamento analítico estratégico aos dados para ajudar as agências municipais a fornecer serviços de maneira mais equitativa e eficaz e para aumentar a transparência operacional. E como ter controle sobre as informações de um tema específico? Em um mundo cada vez mais veloz, ter acesso rápido a informações é essencial para ter um bom desempenho e fazer uma boa liderança. No entanto, com tantas ferramentas gerando milhares de dados simultaneamente, você pode enfrentar problemas na hora de analisar os dados e tomar decisões. Por isso, o uso de um dashboard é uma excelente saída para organizar melhor as informações e manter tudo centralizado para um controle mais eficiente. Mas afinal, o que é um dashboard? Conhecido também como painel de informações ou painel de gestão, o dashboard traz uma interface gráfica para que seus usuários vejam os indicadores de desempenho e métricas importantes para as tomadas de decisões que o levem a conquistar os objetivos propostos. Há diferentes tipos de dashboard e cada um deles cumpre a função de atender determinado escalão do negócio com as suas atribuições e com o que deve ser acompanhado. Conheça os principais tipos de dashboard. Para começar, vamos falar sobre os modelos operacionais que são usados para mostrar as métricas que precisam ser acompanhadas pelos analistas para que aprimorem suas atividades de modo a ganhar mais agilidade em correções de rotas. Além dos operacionais, temos os modelos financeiros, que são aqueles que incluem informações importantes sobre este setor, possibilitando a avaliação da saúde financeira. Além dos modelos financeiros, também temos táticos, que são painéis voltados para a área de gestão. As informações evidenciadas pelo recurso auxiliam na tomada de decisão, visando o alcance dos objetivos no médio prazo. Depois dos modelos táticos, temos os modelos estratégicos, que ajudam na tomada de decisões e na definição de objetivos a longo prazo. Agora vamos falar sobre o comportamento dos seus seguidores, já que entender como agem pode fazer toda a diferença na hora de colocar suas estratégias em prática. Para isso, é fundamental compreender como eles se relacionam com assuntos de relevância para a sua atuação. Além disso, é fundamental entender também como fazem suas escolhas. Você precisa conhecer alguns fatores para entender melhor o comportamento do seu seguidor. Os primeiros são os fatores culturais. As pessoas acabam adquirindo um conjunto de valores, percepções, preferências e comportamentos por meio da vida em sociedade. E esses aspectos da cultura interferem em seus hábitos de consumo e nas suas ideias e pensamentos. Já os fatores sociais englobam os grupos de pessoas que influenciam os sentimentos, os pensamentos e até mesmo os comportamentos do consumidor. O seu grupo familiar, por exemplo, exerce uma influência muito grande sobre você, pois remete às suas raízes. Entender fatores pessoais também é muito importante quando se estuda o comportamento das pessoas. O que um jovem de 20 anos procura hoje pode ser bem diferente do que ele vai buscar quando tiver 40 anos. Outros aspectos que devem ser observados são
sua ocupação e condição financeira, que influenciam diretamente no padrão de consumo, seu estilo de vida e sua personalidade, e até nas preferências políticas. Falemos agora sobre a estatística. A estatística é um conjunto de métodos e teorias usadas para analisar e modelar dados. A estatística não se preocupa em capturar e armazenar informação. Preocupa-se com métodos, organização, resumo, apresentação e interpretação dos dados. Também tira conclusões sobre características das fontes de onde as informações foram coletadas. Por último, é muito importante que falemos sobre os algoritmos. Quando se fala em algoritmo, muitas pessoas pensam rapidamente em computadores, tecnologia e até mesmo códigos difíceis de serem compreendidos. No entanto, o conceito e a aplicação são bem mais simples do que parecem. O algoritmo pode ser entendido como uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo, sendo necessário que os passos cheguem a um fim e sejam operados sistematicamente. Parece complexo? Calma, vamos simplificar. Alguns exemplos de algoritmos que podemos citar são receitas culinárias, manuais de instrução de aparelhos, funções matemáticas e até mesmo páginas da internet. Bom, como você viu, a ciência de dados ou data science é bastante precisa e rápida no processamento dos dados. Isso é fundamental no mundo cada vez mais veloz que vivemos. Com boas técnicas e sistemas de dados, você nunca mais vai querer ficar analisando pilhas de relatórios. Com o uso da tecnologia, você terá as informações certas para alcançar o sucesso com os seus projetos.